Olá, muito boa noite, pessoal. Vocês estão por aí? Já estão na sala aí? Boa noite. Olha, estou vendo a Luciana Furiel, do Rio de Janeiro. É a nossa espectadora número 1. Tem mais alguém na sala aí? Nailton, boa noite. Tudo bem, pessoal? Quem está na sala aí se manifesta aí para ver se o pessoal já chegou. Boa noite. Anderson Paulo, olha só, grande Lucas Labastier, falando de Campinas, aliás, grande parceiro, Lucas, olha aí, ó, a sala já está cheia. Então, um abraço para você, Lucas, e esse é um webinar que eu estou fazendo exclusivamente para a equipe do Lucas, tá? Então, uma alegria muito grande estar aí com vocês e nós vamos trabalhar durante a próxima hora, mais ou menos. Nós vamos falar, ó, tá invertido o livro aqui, mas nós vamos falar sobre algumas das leis do sucesso e também criar um contexto, um pequeno contexto sobre as leis do sucesso. Então, olha só, já temos bastante gente na sala. Boa noite, pessoal. Rui, Maria, Fernanda, Nádia, Beatriz, São Paulo, Fernanda de São Paulo. Da onde vocês são? Veja bem, Taubaté, Cachoeira Paulista. Legal, pessoal, muito boa noite. Vamos trabalhar bastante nessa noite. Se você tiver um papel, uma caneta, caderno, eu gosto sempre de anotar ó, Rio de Janeiro, Campinas, Taubaté, Rui Tremembé, Itaboraí, Rio de Janeiro, ó, Rio de Janeiro, Tatiana, Cachoeiras de Macacu, a Dilma Defensor de Campinas, belíssima cidade de Campinas, vou bastante aí para... Olha só, o Lucas mandando aqui uma mensagem dizendo que eu estou muito sério. Tá bom, Lucas, eu sou um cara sério. Ó, Valinhos, eu vou muito a Valinhos, gosto muito da cidade de Valinhos, São Gonçalo, Rio de Janeiro. Bom, pessoal, então, vamos começar. Uma alegria muito grande para mim. Camila já está perguntando qual a diferença entre os livros Law of Success e Think and Grow Rich. Vamos falar sobre isso depois. Mas para mim é uma alegria muito grande, pessoal, estar aqui falando para vocês que são alunos. Acredito que a maioria absoluta de vocês são alunos do Lucas Labastier, da Silk Coaching, essa escola fantástica, extraordinária. Eu conheço os cursos da Silk Coaching e não só os conheço, como eu assino embaixo, vale muito a pena, fazem toda a diferença, mudam o jogo da sua vida. Então, parabéns para vocês por essa iniciativa. Veja só, nós temos também o Israel, São José dos Campos, Gabriel, Niterói, Patrícia, Rio de Janeiro, Cachoeira Paulista, Heloísa, Vivian, Rio de Janeiro. Veja só, a Beatriz está perguntando se está ruim, como está o áudio e como está o vídeo. Está bem, pessoal? Quem está me ouvindo e me vendo bem, coloca um aí só para a gente ter esse feedback aí, ok? Coloca um aí para quem está me ouvindo, ok? Lucas está dizendo que está 10. Ok, Luciana, ok, está todo mundo muito bem. De repente você dá uma... está tudo bem. Vamos começar então, pessoal. Vamos começar os trabalhos, já é tarde, 10 horas, eu não sei que horas vocês vão dormir, mas eu durmo cedo, quer dizer, 11 horas, meia-noite. Então vamos lá, pessoal. O que é a lei do sucesso? Eu estou com... o Matheus, da minha equipe, que está aí com os slides, então, volta e meia, eu vou pedir para ele, eu fiz uns slides para vocês poderem acompanhar melhor o conteúdo. Então, o Pedro Caruso está aí,
Vamos lá, então. Matheus, rola o primeiro slide aí para a gente começar a falar sobre as 16 leis do sucesso. O que são as 16 leis do sucesso? As 16 leis do sucesso, elas podem ser consideradas a base de toda a filosofia de desenvolvimento pessoal. E se você analisar qualquer autor, qualquer livro escrito pós 1920, a maioria absoluta criou a sua filosofia baseado a partir das 16 leis do sucesso. As 16 leis do sucesso, elas foram originalmente escritas por Napoleon Hill em 8 volumes chamados The Law of Success. E esses 8 volumes, posteriormente, eles foram compilados no que se chama... no Brasil, a Lei do Triunfo. Qual a diferença entre esse livro que você está vendo aí e a Lei do Triunfo? A Lei do Triunfo é um livro compilado, baseado nos originais de Napoleon Hill. As 16 Leis do Sucesso que você está vendo aí na tela é um livro sobre as 16 Leis do Sucesso. É uma interpretação moderna, contemporânea, sobre a filosofia de Napoleon Hill. Se você já leu, ou se você algum dia vai ler a Lei do Triunfo, você vai perceber que existe muita coisa ultrapassada, mas existe muita coisa de valor. E muitas vezes o que existe de valor no livro acaba se perdendo por causa das teorias ultrapassadas. Então, existe um outro detalhe. São muitas páginas. Então, é um calhamaço de páginas que muitas vezes se torna enfadonho. Tem um amigo que levou 4 anos para ler a Lei do Triunfo. Então, as 16 leis do sucesso é uma interpretação moderna, contemporânea das 16 leis originais de Napoleon Hill. Qual a diferença das 16 leis do sucesso e do Think and Grow Rich, que seria o Pense e Enriqueça? Na verdade, existem inúmeros pesquisadores que dizem que Napoleon Hill escreveu Pense e Enriqueça, ou Think and Grow Rich, como sendo uma carta de vendas para levar as pessoas a lerem as 16 leis do sucesso. Eu não vejo assim. Eu acho que ele mesmo percebeu que as 16 leis do sucesso, todo autor, e veja que as 16 leis do sucesso, eu não estou entrando muito na história, porque eu acredito que a maioria de vocês já conhece a história por detrás das 16 leis do sucesso, a história de Andrew Carnegie, que convidou Napoleon Hill para fazer um estudo sobre as grandes lideranças, porque o Andrew Carnegie ele tinha uma crença de que o sucesso, na verdade, era uma ciência, e como toda ciência, ele fosse regido por leis. E ele próprio, Andrew Carnegie, na época, um dos homens mais ricos do mundo, ele próprio acreditava que ele apenas chegou onde ele chegou, saindo da pobreza, chegando a ser um dos homens mais poderosos do seu tempo, e ele ainda hoje continua sendo o segundo homem mais rico de toda a história da humanidade. Ele acreditava que ele chegou onde ele chegou porque ele seguia essas leis, mas ele não sabia quais eram essas leis, e ele queria que alguém fizesse esse estudo, que alguém pesquisasse isso,
para transformar essas leis num passo a passo que poderia ser seguido por qualquer pessoa. E ele convidou Napoleon Hill, que na época era um jovem repórter, tinha 23 anos, ele convidou Napoleon Hill para fazer esse estudo, e Napoleon Hill aceitou. E, de fato, durante 20 anos, Napoleon Hill pesquisou, estudou, entrevistou as pessoas, os grandes líderes daquela época, que era uma época onde se tinha muitas lideranças, muitos empreendedores, e eu estou olhando aqui porque o pessoal está dizendo que está falhando. Mas tudo bem, vamos tocar em frente. Era uma época no auge do início da Revolução Industrial nos Estados Unidos. Então, Henry Ford, que foi o fundador da Ford Company, George Eastman, que criou a Kodak, a máquina fotográfica, Thomas Edison, John D. Rockefeller, J.P. Morgan. Então, assim, era uma legião de pessoas que ele estudou. E aí ele compilou essas 16 leis, que são as leis de sucesso. Eu vou colocar essas leis na tela, Matheus, joga o próximo slide, para elas terem uma visão global do que são essas 16 leis. Lógico, eu simplifiquei elas para caber nesse meu gráfico aí. Porque propósito definido é a primeira lei. Eu gosto de dividir o livro em duas partes. A primeira parte seria o propósito definido. Você saber exatamente o que você quer e por que você quer isso. Então, essa para mim é a primeira parte do livro. E eu organizei ela um pouco diferente do que a original, porque na original, o que acontece, por exemplo, se você pegar a Lei do Triunfo, você vai ver muito conteúdo repetido. Por quê? Porque Napoleon Hill, ele escreveu as 16 leis em 8 volumes e lançou esses volumes em separado. E aí cada volume desses originais era um volume próprio. E aí ele retomava as leis e retomava para que quem lesse o volume 4, por exemplo, tivesse uma noção do 1, do 2 e do 3. Mas eu divido o livro em duas partes. O propósito definido, você definir exatamente o que você quer, e depois as outras 15 leis, que são as leis que vão te ajudar a realizar o seu propósito definido. Então, veja bem, o primeiro passo, a primeira lei, é você definir o que você quer. E nós vamos ver depois por que isso é tão importante. E no final, no encerramento, vou passar um exercício para vocês, um exercício rápido, prático, que está dentro do livro, não do livro original de Napoleon Hill, mas no livro As 16 Leis de Sucesso. Eu vou passar um exercício muito rápido para você definir o seu propósito ainda hoje à noite, ou pelo menos avançar 70%, 80% na definição dos propósitos. Se você já tem o propósito, você vai aprender como criar um mantra, ou como definir esse propósito em duas frases, para que você nunca mais, se alguém perguntar o que você faz, muitas vezes a gente fica titubeando, a gente não sabe exatamente como se expressar. Nós vamos fazer esse exercício nos 5 minutos finais. Então, o propósito definido, uma vez que você definiu o propósito, o segundo ponto é você desenvolver uma mente mestra em torno desse propósito. O que seria essa mente mestra? É você encontrar pessoas que tenham o mesmo propósito. Por quê? Porque Napoleon Hill diz que ninguém até hoje conseguiu muita coisa sozinho. Se você leu aqui Poder e Manipulação, eu conto aqui num dos capítulos que é um livro que fala assim meio cruamente sobre liderança. Eu falo sobre Steve Jobs, por exemplo, que o Steve Jobs tinha uma equipe que trabalhava para ele e ele orquestrava essa equipe, mas ele ficava com todos os créditos que todo mundo fazia.
Isso é ilegal, isso é correto, isso não quero entrar nessa discussão ética e moral. Mas a maioria dos líderes, eles têm uma equipe que faz o trabalho, eles são os mestres, eles orquestram a coisa. O próprio Henry Ford era assim, o próprio Thomas Edison era assim. Se você conhece a história do Thomas Edison e do Tesla, você sabe que os dois se tornaram concorrentes porque o Tesla não se submeteu aos caprichos do Thomas Edison. Então, uma vez que definiu o propósito, você tem que definir a mente mestra. Aí vem a terceira lei, que é confiar em si mesmo. E veja que há uma coisa interessante entre essas leis, que é a interconectividade entre todas elas. Quando você cresce numa lei, você cresce em todas as dimensões da sua vida. Por exemplo, se você tem um propósito definido, é muito mais fácil você ter autoconfiança. Por quê? Porque você está decidido, você sabe o que você quer. Se você tem uma mente mestra em torno do propósito, a autoconfiança aumenta muito mais ainda. Então, essas leis, elas são todas, na verdade, interrelacionadas entre elas. Aí vem o hábito da economia. E é uma das leis que eu mais gosto, porque a maioria absoluta das pessoas tem problemas com esse hábito da economia, porque ele separa as pessoas que têm um pensamento de escassez e um pensamento de abundância. Veja que Napoleão Hill diz que ninguém no mundo consegue sucesso sem ter o hábito da economia. Mas ele cria essa distinção entre a economia como um pensamento de escassez e a economia como um pensamento de abundância. E veja bem, o que eu estou falando aqui, isso está muito mais claro no meu livro, que é resultado de anos de pesquisa sobre todos os escritos do Napoleão Hill, do que como qualquer outro livro do Napoleão Hill. Qual é essa diferença entre o hábito da economia para o lado da escassez e para o lado da abundância? Veja, quando se fala em economizar, qual é o clichê que segue a ideia de poupar dinheiro? A gente poupa dinheiro para o quê? Eu aprendi, e a maioria das pessoas com as quais eu trabalho, elas concordam, que elas aprenderam a economizar para o período das vacas magras. Ok, se você poupa, se você guarda dinheiro para o período das vacas magras, você já está se preparando para o dia que essas vacas magras vão chegar. E quando você se prepara para uma coisa, essa coisa acaba vindo. Napoleão Hill diz, não, você tem que economizar por vários motivos. Primeiro, porque você ter uma reserva financeira, isso cria uma autoconfiança, isso cria um estado emocional, um estado mental, um estado de espírito positivo em relação a dinheiro. Se você vive sem dinheiro, inevitavelmente você vai criar um estado de escassez, porque você nunca tem dinheiro. E aí ele diz o seguinte, a razão pela qual você tem que poupar é porque quando você vai ter uma oportunidade, um negócio de ocasião, a pessoa que tem uma reserva financeira, ela sempre vai tirar vantagem em relação às que não têm. Veja o seguinte, tem um terreno lá no seu bairro para vender. A pessoa que tem esse terreno, a venda está apertada financeiramente, está uma crise medonha, ela precisa vender imediatamente. E você quer esse terreno, mas você não tem o dinheiro. Aí você tem que ir no banco, fazer um empréstimo, e enquanto isso, eu que tenho o hábito da economia, eu tenho esse dinheiro na poupança, eu vou lá e compro esse terreno muito antes do que você. E ainda compro ele mais barato, por quê? Porque é dinheiro na hora, é na pichincha. Então, ele distingue isso muito bem. O hábito da economia é uma lei fantástica. Aí vem
A lei da iniciativa e liderança, fenomenal. Por que as duas juntas? Porque uma pessoa sem iniciativa, ela nunca vai se tornar um líder. E a pessoa que tiver iniciativa, automaticamente já vai ter uma posição de liderança. Por quê? Porque ele diz que a iniciativa é uma das coisas mais escassas na humanidade. E se você olhar isso hoje em dia, é mais real e mais verdadeiro do que nunca. Aí vem a questão da imaginação, que você precisa usar a imaginação, a lei do entusiasmo, a lei do autocontrole, como você desenvolver maestria mental, que é o tema do meu estudo, o tema da minha pesquisa, é todo voltado a você se tornar um mestre da sua mente. Nós vamos falar muito sobre isso hoje à noite. Eu só quero dar um geral, depois eu quero falar sobre 3 leis em específico, em profundidade. Aí, autocontrole, aí vem a lei de fazer mais do que o esperado, que é uma lei extraordinária, fantástica. A pessoa que conseguir colocar essa lei na vida dela, fazer, ao invés de fazer somente para aquilo que você é pago, ou fazer somente aquilo, ou o mínimo possível, ele diz, não, os líderes, os campeões, os que estão no topo, eles sempre fazem mais que o esperado. Então, veja, mais que o exigido, mais que o esperado. Veja o seguinte, você tem 2 restaurantes, os 2 são bons. Um te entrega exatamente aquilo que promete. O outro faz um pouquinho mais. Ele te surpreende com alguma coisinha, ele vai um pouquinho mais do que o que ele promete. Qual vai ter a opção quando você procurar ou indicar por um restaurante? Sempre aquele que fizer um pouquinho a mais. Às vezes é uma coisa mínima. E aí, pensar com... Aqui o meu designer errou, ele escreveu pensar com propriedade, mas não é pensar com precisão. Nós vamos falar muito sobre essa lei, essa é uma das leis que nós vamos falar em profundidade hoje à noite, porque é uma das leis mais importantes. Se tu entenderes essa lei, se tu começar a aplicar essa lei imediatamente na sua vida, o difícil passa a parecer fácil, o mágico se torna algo natural na sua vida. Outra lei que anda de mão dada com pensar com precisão é a concentração. Nós vamos ver essas 2 leis, mais o propósito definido em profundidade hoje. Aí vem a lei da cooperação, vem a lei de aprender a tirar proveito dos fracassos, vem a lei da tolerância e, por fim, a lei da regra de ouro. Vamos seguir adiante, Mateus. Então, essas são as 16 leis. Eu quero criar um pequeno contexto antes de falar sobre as leis. Eu quero que você olhe. Tá o Lucas aí dizendo, entregar mais que o exigido. Exatamente. Por isso que o Lucas é esse mentor, esse mestre extraordinário. Então, o que eu quero? Que você dê uma olhada para essa árvore. Eu chamo isso de a árvore da vida, ou a árvore da transformação. Se você analisar os seus resultados, olhe no topo lá, se você olhar os resultados que você tem na vida, de onde vêm esses resultados? Na verdade, se você analisar profundamente, e se você conseguir desenvolver consciência sobre isso, se você conseguir compreender essa árvore, você vai compreender tudo o que acontece na sua vida. Veja bem, se você olhar as raízes, todos nós nascemos dentro de uma cultura. O que é essa cultura? É a nossa família, é a religião que a nossa família tem, são os hábitos que a comunidade onde a gente vive, onde a gente cresce, os hábitos comunitários que a comunidade tem.
se é uma comunidade católica, protestante, anglicana, tudo isto vai influenciar a sua vida e vai te moldar de uma forma. Se você nasceu numa família que mora no Rio Grande do Sul ou que mora no Pará, as culturas são diferentes. E, inevitavelmente, essa cultura ela vai te moldar. Eu, por exemplo, nasci numa família muito religiosa, uma família católica. Por causa disso, eu fui estudar num colégio, num seminário de formação religiosa. Eu tive uma profunda formação religiosa que me moldou completamente. Então, eu não sei onde você nasceu, eu não sei quem foram seus pais, seus irmãos, como seus pais lhe educaram, como seus irmãos lhe trataram. Eu não sei em que comunidade você nasceu, como você foi tratado na escola, que tipo de professores você teve. Mas o que eu sei é que todos nós nascemos dentro de uma cultura. E essa cultura, eu chamo essa cultura de moldes culturais. E nós somos inevitavelmente moldados por essa cultura. O que é ser moldado? Eu não sei se você já viu como funciona uma produção de bonecos de gesso em série. Existem os moldes, você põe o gesso lá dentro e inevitavelmente vai sair um boneco conforme o molde. A maioria das pessoas sai exatamente de acordo com os moldes culturais. Então, veja, as raízes são a influência cultural que nós temos, as experiências que nós tivemos em relação dessa influência cultural, porque o que acontece? Existe aquilo que acontece conosco e existe a maneira como nós percebemos aquilo que acontece conosco. Porque embora a gente não é um marionete, embora que a gente sofra a influência dos moldes culturais e você seja um produto dos moldes culturais, tem um fator que pode fazer com que a gente se liberte desses moldes, que é a autoconsciência. Nós também nascemos dentro de uma cultura, sim, mas nós também nascemos com a autoconsciência. Algumas pessoas têm essa autoconsciência mais, como eu vou dizer, mais acesa, mais atenta, elas são pessoas mais autônomas, mas a maioria absoluta, elas vivem conforme elas são moldadas. Por quê? Porque a autoconsciência, quando nós somos pequenos, ela é muito frágil. Você não tem a consciência para se sobrepor aos moldes culturais. Então, veja bem, eu já vou explicar por que eu estou dizendo isso com tanta profundidade. E aí vem o contexto familiar e vem as circunstâncias pessoais, que são aquelas coisas nossas íntimas. Então, tem todo esse contexto cultural e tem a maneira como nós absorvemos esse contexto cultural. Isso tudo forma os moldes culturais que, na verdade, já estamos no segundo estágio, nossas crenças, nossas convicções, nossos mitos e nossos condicionamentos. E esses moldes culturais formam modos de percepção. O que são os modos de percepção? Modos de percepção são a maneira como nós vamos perceber o mundo a partir dos moldes culturais que nós tivemos. Então, quando a gente diz que a gente é livre, a gente não é tão livre assim. E é interessante você ter essa consciência, essa percepção, porque isto pode se tornar um divisor de águas. Veja, você nasceu dentro dos moldes culturais, esses moldes culturais, eles formam os padrões mentais, a mentalidade que vai desenvolver os seus modos de percepção. Esses modos de percepção, a maneira como você percebe o mundo à sua volta, cria sistemas de comportamentos. O que é isso?
são as maneiras autônomas, automáticas, involuntárias de agir. São os comportamentos que nós temos. Porque quando nós dissemos que nós somos livres para fazer escolha, isso é uma grande balela. Nós não somos livres para fazer escolha. 95% das nossas escolhas, elas são impensadas. Elas são consequências dos nossos modos de percepção, que são consequência dos moldes culturais. Então, veja bem, a maioria das grandes escolhas que a gente faz na vida, estas sim são escolhas pensadas. Mas não são as grandes escolhas que nós fizemos na vida que produzem os resultados na nossa vida. O que produz os resultados na nossa vida são as pequenas escolhas do dia a dia. Aquilo que tu escolhe todos os dias. É isso que vai, num processo cumulativo, a longo prazo, te distanciar das outras pessoas, ou você vai ser igual, vai viver na média, no mundo medíocre, que a maioria das pessoas vive. Porque, vamos ser sinceros, 90% das pessoas, elas vivem no mesmo mundo, no mundo da superficialidade, no mundo da mediocridade. De cada 10, 9. Dê uma olhada à sua volta. 90% das pessoas, elas vivem dentro do mesmo mundo, com pequenos parâmetros, mas o resto tudo é a mesma coisa. Então, o que acontece? Esses sistemas de comportamento, isso são as escolhas, as decisões, as atitudes, os hábitos, as ações diárias que nós temos. Quais são as grandes escolhas que eu e você fizemos ao longo da vida? Que faculdade fazer, que profissão seguir, se a gente vai fazer o curso da Silk Coaching ou não, se a gente vai casar, se vai ter filhos, se vai se divorciar, mas isso são escolhas esporádicas. Que cidade a gente vai morar? Isso não impacta a nossa vida. Lógico, você pode dizer, eu quero fazer uma faculdade fantástica, aí você vai escolher mas se você não fizer escolhas, pequenas escolhas diárias, você nunca vai entrar dentro da faculdade fantástica. Quer dizer, você vai ter que estudar dia após dia, você tem que todo dia escolher entre estudar ou assistir o jogo do Corinthians, estudar ou assistir o jogo do Flamengo, estudar, quer dizer, as pequenas escolhas no processo cumulativo é que vai fazer a diferença. Só que o que acontece? Essas pequenas escolhas, elas geralmente são feitas através dos modos de percepção que nós temos. Eu tenho uma aula sobre pensamento introspectivo e pensamento automático, que também está no livro Singular. Nós não usamos o pensamento introspectivo, é muito raro, só profissionais fazem isso. A maioria das pessoas age 95% no piloto automático, por isso produzem sempre os mesmos resultados. Então, eu queria mostrar essa árvore da vida que eu elaborei aqui para vocês. Eu queria que você entendesse os moldes culturais, modos de percepção, sistema de comportamento e como isso produz os resultados na sua vida. Porque, assim, se você não entender isso, se você não conseguir captar isso, você dificilmente vai sair dos moldes culturais em que você está. Eu não estou sendo pessimista, estou sendo realista, porque as pessoas hoje, se você analisar conhecimento, o conhecimento é a coisa mais barata que existe. O conhecimento é a coisa, eu sempre falo isso para o Lucas, e por isso que os cursos do Lucas são diferenciados, porque ele não se foca só, ele tem muita atividade, muita coisa prática. Porque o conhecimento é a coisa mais barata que existe, está tudo aqui no teclado, é só digitar as palavras certas no Google e você vai ter milhões de informações sobre o tema ou assunto que você quiser. E se conhecimento fosse o problema, então todas as pessoas poderiam chegar onde elas querem, mas por que elas não conseguem?
porque elas não conseguem romper os moldes culturais dela. Porque o próprio Napoleão Hill já dizia que conhecimento não é poder. Conhecimento é apenas poder em potencial. Ele só se torna poder quando você aplicar ele na prática. E o que acontece hoje em dia? Nós vemos muitas pessoas nos passando enxurradas de informação, nós adquirimos muito conhecimento, mas nós não conseguimos passar esse conhecimento para a prática. E Steve Covey, que também escreveu um livro fantástico, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, e que se baseou 100% nas leis do sucesso, ele diz a mesma coisa, ele diz, a pessoa que sabe algo, mas não faz aquilo que ela sabe, na verdade, ela não sabe isso. E eu, já na mesma linha, eu penso o seguinte, eu criei, durante a maior parte da minha vida, eu trabalhei psicologia da cognição e filosofia da mente. A filosofia da mente é uma coisa muito abstrata, muito difícil. Filosofia da cognição, eu sempre me perguntava o que define uma pessoa inteligente. Como é que eu sei se fulano, se ciclano é inteligente? E eu cheguei à seguinte conclusão. Para mim, uma pessoa inteligente é aquela que vive uma vida boa. Aquela que vive uma vida extraordinária. Porque se você tem muita inteligência, mas você não consegue viver uma vida extraordinária, se você não tem paz, se você não tem tranquilidade, se você não tem dinheiro para viajar 2, 3 meses pelo mundo, se você não pode morar onde você quiser, para que realmente serve essa inteligência? Quer dizer, para mim, inteligência, ela só vale a pena se ela te dá o tipo de vida que você quer. O meu tipo de vida é morar nas montanhas rochosas, é viajar pelo mundo, é trabalhar pouco, mas trabalhar de forma inteligente. Eu não sei qual é o teu tipo de vida, que vida você quer, mas use a sua inteligência para criar esse tipo de vida. Porque senão, qual é o sentido da inteligência? Então, vamos lá, Matheus, vamos para o próximo slide. Bom, eu quero agora preparar o nosso tema para falar sobre propósito definido. Eu quero, usando já essa técnica de que se você não sabe, você não faz, eu não quero que você saia dessa aula hoje à noite sem saber 3 coisas. Qual é o seu propósito de vida? Por que você precisa de um propósito de vida? E eu quero que você saiba viver o seu propósito de vida. Então, eu preciso que você entenda isso. Pense, olhe nesse quadrado onde diz resultados, ok? Pense sobre o que produz os seus resultados na vida. Não importa que resultados você tem, se você está quebrado, se você está falido ou se você está muito bem, não importa. Se você está frustrado, se você está feliz, o que produz esses resultados? Geralmente, a gente há de concordar que os resultados são frutos da ação. Se você fizer alguma coisa, você vai ter o resultado. Se você não fizer, isso também é um tipo de ação. Você não fez. Quer dizer, você vai ter o resultado da ação de não fazer. Agora, o que nos leva a agir é a emoção. Se você não está entusiasmado, não está empolgado por alguma coisa, você continua tendo emoção, que é a apatia. Você se sente apático, você não faz nada. Quer dizer, você está empolgado, está apaixonado por alguém, você corre, anda 4, 5 mil quilômetros, se for o caso, para encontrar essa pessoa. Quer dizer, a emoção produz ação que produz resultado. A pessoa apática, ela não tem emoção? Claro que tem emoção, a apatia.
A pessoa que está com raiva, o que ela vai fazer? Ela vai bater em alguém, se for o caso. Essa ação vai produzir resultado. Que resultado? A pessoa que incomodou, ela vai ficar com o olho roxo e ela vai parar na delegacia. Então, é lógico, óbvio e está claro que toda emoção tende a produzir uma ação. E toda ação tende a produzir um resultado. Então, o que produz os nossos resultados? É a emoção. Por quê? Porque a emoção produz a ação que produz o resultado. Agora, o que produz nossa emoção? Pense, por exemplo, você está andando na rua e uma pessoa passa por você e diz uma coisa que para você é uma afronta. E essa afronta te irrita, você perde o controle, a emoção, a raiva. Você provoca uma ação, agride a pessoa e aí está o resultado aí. O que produz a emoção? Nesse caso, foi um evento externo, um contexto, uma circunstância. Geralmente é isso que acontece. Os eventos, o contexto e a circunstância agem sobre nós, essa ação sobre nós cria uma emoção, que cria uma ação, que cria o resultado. Concordam comigo? Veja bem, até eu falei sobre os moldes culturais, que são um contexto, que são circunstâncias, que são eventos que agem sobre nós e que produzem emoção, produzem ação e produzem resultado. Quero que você fixe isso, que você compreenda isso. E eu gostaria que você rápido escrevesse ali nos comentários se não é exatamente isso que acontece. Escreva sim se você acha que é exatamente assim que acontece na nossa vida. Vamos lá, pessoal. Eu vou tomar uma aguinha. Enquanto isso, você escreve sim e também já vou ver se vocês estão me acompanhando. Agora, se você não concorda, também pode escrever não, né? Mas está todo mundo dizendo que sim. Ok. Ótimo. Obrigado, pessoal. Eu tenho uma notícia para vocês. Não é assim. É assim que a gente pensa que é. Mas não é assim. Vocês estão me entendendo? Não é assim. A gente pensa que é assim, mas não é assim. Então, você tem que acordar para essa realidade. Porque não é assim. Passa o próximo slide que eu vou mostrar para você como que é. Veja só. Eu deixei propositalmente uma parte fora, que é o pensamento. Por quê? Porque veja só, se tivesse 100 pessoas naquela mesma situação, 100 pessoas andando na rua e uma pessoa dissesse a mesma coisa para essas 100 pessoas, essas 100 pessoas teriam a mesma emoção diante dessa afronta que essa pessoa disse? Não teriam a mesma ação. Não teriam a mesma emoção. E não teriam a mesma ação. E não teriam o mesmo resultado. Então, o que acontece? E ali entra a questão da importância do pensamento. Porque tudo que existe na sua vida veio a partir de um pensamento teu. Não existe outra explicação. Se você olhar para a história da humanidade, tudo que existe na civilização, desde uma caixa de correio até o e-mail, a internet, da roupa que você veste até o frigorífico, tudo isso veio de um pensamento. Então, o pensamento é que produz tudo. O pensamento o pensamento se transforma em coisa. Então, veja bem, o que acontece? Os eventos, o contexto e a circunstância, elas agem sobre nós. Mas o que acontece?
Você não sente uma emoção em função do que a outra pessoa faz. Você sente uma emoção a partir da maneira como você interpreta como os eventos, o contexto e as circunstâncias agem sobre você. Ou seja, você conta uma historinha para você. Você diz, olha, esse cara me ofendeu, eu vou ter que reagir. Só que isso acontece tão rapidamente. Por isso que eu digo, isso é automático. Lembra que eu falei que 99% das nossas escolhas, elas acontecem automaticamente? Você não para pensar. São os moldes culturais, é a mentalidade, os padrões mentais, os seus modos de percepção que vão fazer a escolha. Os modos de percepção é que vão criar a emoção. E esta emoção vai criar a ação e vai criar o resultado. Então, pensa comigo, toda vez que um evento, um contexto, uma circunstância age sobre você, imediatamente o seu modo de percepção, que é a leitura que tu faz desse evento, desse contexto e dessa circunstância, vai produzir uma emoção em você. E esta emoção, ela não deixa de ser uma escolha, embora seja uma escolha inconsciente. Então, o que acontece? Por isso que é tão importante você entender os moldes culturais, os modos de percepção e os sistemas de comportamento. Porque os moldes culturais, eles são exatamente os padrões mentais que formam os seus modos de percepção. Esses modos de percepção, eles vão criar os sistemas de comportamento, que na verdade é a ação e que cria o resultado. Então, você tem que entender isso, porque se você entender isso, você vai começar, ou você vai ter pelo menos a noção de que você tem que parar de fazer escolhas inconscientes, você tem que quebrar os seus moldes culturais, você tem que quebrar os moldes culturais, porque estes moldes culturais, eles vão criar outros modos de percepção, que vão criar outros sistemas de comportamento, que vão criar outros resultados. Então, se você... Exato. Então, se você entender isso, você está a um passo da transformação. Mas se você não entender isso, você vai jogar conhecimento, 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 e você vai, em algum momento, e veja se você já não está nessa situação, dizer assim, poxa, mas por que eu sei tanto e eu não consigo os resultados que eu quero? Porque eu aprendo tanta coisa, porque você não usa o conhecimento. O que está ditando as escolhas diárias, cotidianas, é o seu molde cultural, que você precisa quebrar e criar outros moldes culturais que vão criar os novos modos de percepção. Vamos seguir adiante para nós não ficar aí 3 dias falando sobre isso. Então, eu quero que você reflita sobre isso, tá? Dê uma olhada no quadro. A peça no meio é você. E eu quero que você pense, talvez na sua vida, dê uma olhada hoje, se você tem 25 anos, 30 anos, 40 anos, retroceda 5 anos da sua vida. Pense se você realmente teve mudanças, saltos quânticos na sua vida. Por exemplo, você morava num apartamento de 2 quartos, hoje você mora numa casa gigantesca com piscina. Você dirigia um Gol, um Fiat, e hoje você dirige uma BMW. Você realmente teve essas mudanças? É muito raro. Não conheço você, mas é muito raro pessoas terem esse tipo de mudança. Dê uma olhada para seu vizinho, para os seus pais, para seus tios, para seu melhor amigo, para seus colegas de aula, para seus primos. E coloque eles num ponto hoje e crie uma perspectiva de 5 anos atrás.
você vai perceber que se você olhar para um conjunto, um grupo de pessoas, você não vai ver grandes mudanças. As pessoas não mudam facilmente. Por isso, eu estou te dizendo isso para você pensar no seu vizinho, mas o seu vizinho é problema dele, os seus pais é problema deles, os seus tios é problema... Eu quero que você chame a responsabilidade para você, porque você corre um grande risco de não mudar, porque as pessoas não mudam facilmente. Você corre um grande risco de, daqui a 10 anos, você está no mesmo patamar com uma pequena variação. Eu sei disso porque eu estudo milhares de pessoas há 20 anos e eu só faço isso. As pessoas não mudam facilmente. É possível mudar? Sim. É simples? Sim. É fácil? Não. Pessoas não mudam facilmente. Agora, lógico, se eu perguntar para você, você talvez já deva estar se dizendo mentalmente, não, mas eu vou mudar. Não, todo mundo diz isso. Entende? Então, você pode mudar, sim. Você vai mudar, se você fizer a coisa certa. Mas é muito difícil as pessoas mudarem. Então, vamos seguir adiante. Vamos seguir adiante, Mateus. Dê uma olhada sobre tudo que nós falamos. Vamos fazer uma síntese aqui, ok? O que nós temos? Nós temos o contexto, nós temos as circunstâncias, nós temos os eventos, nós temos os padrões mentais. Tudo isso vem da onde? Vem do passado, ok? São os moldes culturais. Esses moldes culturais, são os nossos padrões mentais, são a maneira como você pensa agora, hoje. Porque os moldes culturais, aquilo que cria a maneira, os modos de percepção, a maneira como você percebe o mundo à sua volta, isso você não criou hoje. Isso você criou no passado. As experiências que você teve, tudo isso foi criando moldes, maneiras de você ver o mundo. Se alguém te humilhou lá atrás por uma circunstância X, hoje numa circunstância X, aquela humilhação, mesmo inconscientemente, vai definir a sua ação, ou pelo menos impactar a sua ação. Então, veja bem, o que te trouxe até aqui? Você chegou até aqui com uma bagagem. Essa bagagem, ela te trouxe onde você está, mas ela também é o que você é. Próximo slide, Mateus. Ela também é o que você é hoje. Veja bem, o que você é agora é o acúmulo de tudo o que aconteceu no passado. Entende? Aí você diz, eu quero mudar. Ok, mas você não sabe como mudar. Por quê? Porque como você vai tirar aquilo que tu tem na tua cabeça e colocar outra coisa? Eu vou excluir o meu passado, vou fazer regressão, vou fazer hipnose, eu vou excluir. Gente, isso não funciona. Eu não estou falando mal de hipnose, nem esqueci aquela outra palavra. Regressão. Eu não estou... Quer fazer, faz, mas eu estou dizendo, pensamento não é excludente. Você pensa numa coisa que você quer excluir, você está incluindo ela. Você está entendendo? Porque o universo te fez de tal forma que você não consegue pensar em duas coisas. Se você pensa numa coisa, você não está excluindo ela, você está incluindo ela. E tem mais. A maioria das coisas que você trouxe, a bagagem que você trouxe do passado, ela é inconsciente, ela funciona no piloto automático. Então, veja bem, essa é a triste realidade, por isso as pessoas não mudam, porque isso é um dilema, é um paradoxo. Aquilo que te trouxe onde você está, faz o que você é. Próximo slide. O que vai acontecer? Vai acontecer exatamente isso. Veja, os moldes culturais do passado criam os modos de percepção do agora, a maneira como você vê o mundo agora. E esses modos de percepção que vêm dos moldes culturais do passado
criam os sistemas de comportamento do futuro, que vão definir os resultados na vida. Por isso, veja, por causa desse diagrama, desse gráfico, a maioria das pessoas continua produzindo com pequenas variações, é lógico, é óbvio, ela continua produzindo no futuro o que ela produz agora, o que ela produz no passado. Mas lógico que vai haver pequenas variações. Alguns vão melhorar um pouco um ano, piora um pouco o outro ano, aí melhora um pouco, aí se mantém estável, aí melhora mais um pouco, mas não acontecem mudanças significativas. E a prova disso está naquele exercício anterior, que eu pedi para você analisar. Wellington, nós já vamos chegar lá. Eu também não vou deixar você sem dormir. Se eu estou criando esse paradoxo, eu vou mostrar a saída para vocês, tá? Mas veja bem, os modos de percepção, eles estão na sua cabeça e são eles que criam as pequenas escolhas, os sistemas de comportamento do dia a dia que produzem os resultados. Vamos lá, Matheus? Então, eu quero que você entenda isso. Por que nós não mudamos? Porque os moldes culturais do passado formam os modos de percepção de hoje, que criam repetidos sistemas de comportamento. Então, esses modos de percepção que criam os resultados que você tem hoje, eles vão estar agindo em 2017, criando os mesmos resultados com pequenas variações. A mesma coisa em 2018, 2019, 2020, assim como foi nos últimos 5 anos. Então, sempre vão produzir os mesmos resultados. Vamos lá, Matheus? Então, como mudar isso? Veja só. O passado define o agora define o futuro. E se nós olharmos para isso, nós estamos num beco sem saída, certo? Por quê? Porque se o passado define o agora, esses são os resultados que nós temos agora, mas o agora também define o futuro. Então, nós vamos continuar tendo os mesmos resultados. Vamos lá, Matheus? É aquilo que eu falei antes. Hoje, o passado que te trouxe onde você está, também te define como pessoa. Você é o seu passado. Vamos lá, Matheus? Aí, como você sai disso? E é ali que entra a questão do propósito definido. Você precisa usar a sua mente, essa ferramenta maravilhosa, que você só vai aprender a usar se você se tornar um mestre da mente. Senão você não vai saber usar, porque o nosso pensamento, ele é involuntário. Ele é automático. Na verdade, a maioria de nós não pensa. O que é pensar? Pensar, isso foi Jean-Jacques Rousseau, filósofo francês, que já dizia que a maioria das pessoas prefere morrer do que pensar. E a maioria morre. Quer dizer, morre sem pensar. Então, o que acontece? Você precisa se tornar um mestre da mente para sair dessa armadilha, desse beco sem saída, e assumir o controle sobre o seu pensamento e usar esse pensamento para criar o futuro que você deseja. Você precisa criar ele primeiro. Como eu falei antes, você não pode ter duas coisas na mente. Ou você tem o passado, ou você tem o futuro. Vá para o próximo slide, Matheus. Ou você tem o passado, ou você tem o futuro. E a lei número 1 do propósito definido, ela é tão poderosa justamente porque ali você vai aprender o que você quer da vida, como você vai definir esse propósito. Porque, veja, se você está numa situação, numa areia movediça, você está até o pescoço na areia movediça, quanto mais você bater, mais você afunda. Só existe uma saída de você sair da areia movediça. É alguém de jogar uma âncora e você
se segurar nessa âncora e essa âncora te tira de onde você está. É um exemplo meio tosco, meio esdrúxulo, mas ele é válido, porque para você sair dessa armadilha do passado, só se você criar primeiro uma realidade completamente diferente. Você precisa usar a sua mente, porque a mente é para ser como uma ferramenta, como um braço, por exemplo. Você deve controlar, aliás, você precisa aprender duas coisas como um mestre da mente. Você precisa aprender a escolher quando pensar e quando não pensar. Pensar é uma escolha. Não para a maioria das pessoas, porque a maioria das pessoas, elas não pensam. O que elas têm é atividade mental. É aquela ladainha que não para de girar. Às vezes, você passa o dia inteiro resmungando ou dizendo uma ladainha sobre uma coisa insignificante que aconteceu de manhã. Entende? É um processo automático, involuntário, incessante e que você não tem controle nenhum. Então, você precisa aprender, como mestre da mente, a escolher quando você vai pensar. E isso só é 50% do processo. A outra parte é você precisa aprender a escolher no que você vai pensar. Porque isso é muito importante. Porque aquilo que você pensa a maior parte do tempo, aquilo onde você mantém a atenção do seu pensamento é que se torna a sua realidade. Nós vimos isso lá no processo do pensar, emoção, ação e resultado. Vamos em frente, então, Mateus. Veja bem, eu criei, nos meus anos de estudo, para simplificar tudo, uma fórmula do sucesso. O que acontece? Tudo nasce com uma ideia. Um livro, um microfone, um computador, um pão, qualquer coisa nasce de uma ideia. Então, a maioria das pessoas tem ideias. Se você mantém uma ideia na mente, ela se transforma em um sonho. Quando você mantém esse sonho na mente, muitas vezes ele se torna uma fantasia. Por quê? Porque você nunca faz nada, você só fica sonhando, delirando, fantasiando sobre o que você vai ser, sobre o que você vai ter, mas você nunca vai ter isso. Até que um dia você desiste disso. Eu postei um vídeo na minha página explicando como isso funciona, a diferença entre o consumidor e o criador. Então, vá lá na minha página, na minha fanpage e assiste o vídeo amanhã ou depois para entender isso. Aí, quando você tem um sonho, você nunca realiza esse sonho, você cai, como eu explico lá, num processo de desmoralização. Agora, o que você tem que fazer? Você tem que pegar esse sonho e você tem que transformar ele num propósito definido. E aí, essa é a primeira lei. Aí você pega e você transforma, você cria, quando você começa a agir no sentido de realizar esse propósito, você cria um esforço organizado em torno desse propósito. Esse esforço organizado, que é criar uma mente mestra, desenvolver a autoconfiança, que é desenvolver o hábito da economia, que é desenvolver iniciativa e liderança, que é desenvolver autocontrole, aprender a pensar com precisão, concentração, cooperação, todas essas coisas boas que eu explico no livro, isso te dá um poder pessoal. E é esse poder pessoal que vai criar o seu sucesso. E aí tem uma questão. Se você quer saber o nível do seu poder pessoal hoje, dá uma olhada no nível de sucesso que você tem. E isso se aplica em todas as áreas. Você quer saber o seu poder pessoal para ganhar dinheiro? Olha quanto dinheiro você ganha por mês. Você quer saber o nível de pessoal para um relacionamento amoroso, romântico? Olha como está o seu relacionamento. Você está encrencado o tempo todo, entende? Então, o que acontece? O sucesso, ele sempre é igual ao seu nível de poder pessoal. Isso em todas as áreas. Se você quer aumentar o sucesso, você tem que aumentar o seu nível de poder pessoal.
E se você quer aumentar o nível de poder pessoal, a primeira coisa que você tem que ter um foco para saber o que você vai desenvolver. Vamos para o próximo passo, Matheus. Eu prometo terminar antes das 3 da manhã. Não, estou brincando. Em 20 minutos eu termino. Vamos lá, Matheus. Então, o sucesso ele sempre é igual ao poder pessoal. O que é o poder pessoal? O poder pessoal é sempre a soma da aptidão, é aquilo que você sabe fazer e a sua atitude. Se você não sabe fazer nada, em termos profissionais, o seu poder pessoal vai ser ridículo. Agora, mesmo que você seja muito bom em alguma coisa, mas você não tem disciplina, você não tem autoconfiança, você não vai ter poder pessoal. Então, o poder pessoal, ele sempre é a soma da aptidão e da sua atitude. Então, o que você tem que fazer se você quer desenvolver poder pessoal em qualquer área? Você tem que desenvolver aptidão, se tornar apto em fazer alguma coisa, e você tem que desenvolver a sua atitude. E isto é a fórmula desse livro. O que é aptidão? É o propósito definido. O que é atitude? São as outras 15 leis que vêm transformar o propósito definido na realidade que você quer. Vamos adiante, Matheus. Vamos lá, então. Estou explicando isso rapidinho aqui. A ideia e o sonho se convertendo num propósito definido é a lei número 1. Desenvolver a atitude é criar um esforço organizado em torno desse propósito que vai desenvolver o seu poder pessoal. Isto são as outras 15 leis. Então, é inevitável você, se você aplicar essas 16 leis, você chegar a um nível de poder pessoal tremendo. Porque, veja bem, se você quer ser coach, eu não sei o que você quer ser, mas se você quer ser coach, se você desenvolver a aptidão para ser coach, e você tiver a atitude das 15 leis, o que pode dar errado? Nada. Agora, veja bem, para desenvolver essa atitude, você já precisa, aliás, para desenvolver essa aptidão, você já precisa da atitude. Porque se você não tiver disciplina, você não vai desenvolver aptidão. Se você não tiver autoconfiança, você não vai desenvolver aptidão. Se você não tiver o hábito da economia, como você vai fazer o curso de coaching aí com o Lucas que é necessário? Quer dizer, por isso que eu estava falando antes, a interconectividade entre essas leis, ok? Então, vamos lá, Matheus. Eu quero agora, rapidinho, explicar duas leis, a lei número 11 e a lei número 12. Pensar com precisão e concentração. Pessoal, eu vou dar um pega, tá? Eu vou acelerar um pouco para a gente não avançar demais noite adentro. Mas veja bem, é a lei número 11 e a lei número 12. Tem 10 leis antes dessas. Mas eu quero, me mantendo um pouco nessa questão do pensamento que nós levantamos lá, eu quero aprofundar um pouco essas duas leis. Elas estão aqui. E outra coisa, no final do livro, como eu não acredito em conhecimento sem prática, no final do livro todas têm aplicações práticas, no mínimo 3 ou 4 aplicações para você aplicar exatamente aquilo que você aprendeu. O livro pode parecer grosso, mas ele não é. Ele é um livro que tem muito espaço em branco para facilitar a leitura. Tem em cada capítulo tem a lei bem resumida, chaves do sucesso para você ter uma ideia geral, para você ter uma visão geral do que é a lei, e depois, lógico, explico o passo a passo. Então, o que nós vamos ver? Essa lei aqui, pensar com precisão, e depois a próxima. O que é pensar com precisão? Vamos lá, Matheus. Pensar com precisão é justamente isso. Hoje você está aí, você tem o passado que está enchendo a sua cabeça, os moldes culturais ditando, e você tem o futuro, que é aquilo, é a vida ideal que você gostaria de ter. Então você tem essa divisão. Mas veja bem, por que nessa disputa o passado sempre vence?
Porque o passado, ele é real. O passado, ele é experiência. O passado são fatos. E o futuro são apenas expectativas, planos, coisas abstratas. Vocês estão entendendo? Que por mais que você tenha sonhos bonitos, desejos bonitos, se o passado... Se você tiver uma ideia de um sonho, alguma coisa, o passado inevitavelmente vem, ele vai te sabotar, ele vai dizer quem você pensa que você é, entende? Ele vai tentar abafar o seu futuro. E isso é uma coisa muito natural, é uma coisa muito comum. Se você observar o seu pensamento, você vai ver que uma hora você está super empolgado com uma ideia, e aí vem um pensamento atravessado e você já perde o ânimo. Vamos lá, Mateus? Então, o que você precisa fazer? Se você tem essa ideia entre passado e futuro, a minha pergunta é o seguinte: onde está o foco da sua atenção? O foco da sua atenção fica dançando entre a experiência que é real, que é dura, que você sabe como é, e o futuro, que é aquela coisa que todos nós queremos, que todos nós gostaríamos. Mas onde está o foco da sua atenção? Se a sua mente está cheia do passado e do futuro. Vamos lá, Mateus? Então, veja, nós vimos antes que o contexto, os eventos e as circunstâncias, elas agem sobre o pensamento age sobre a emoção age sobre a ação e a ação age sobre o resultado. Nós vimos que é assim. E é assim. Você pode ver que naquele processo da árvore, os moldes culturais, que é o contexto, os eventos que criaram os padrões de pensamento, eles criam uma maneira como você percebe o que acontece à sua volta. Por exemplo, vamos supor que você é fulano X. Eu venho e digo o seguinte: vamos criar um negócio junto, eu e você. Inevitavelmente, os seus moldes culturais, eles vão definir a maneira como tu vai perceber essa proposta. Se você teve experiências negativas com o negócio, você já vai estar com o pé atrás. Será? Não sei, entende? Então, é assim que funciona. Os moldes culturais criando os modos de percepção que criam os sistemas de comportamento, que criam os resultados. Vamos seguir mais um passo. Agora, veja o seguinte. O que eu falei antes? Eu falei antes que se você quer mudar a sua vida, você precisa inevitavelmente criar a vida ideal que você quer. Você precisa criar ela e você precisa ter essa maestria mental para manter isso de maneira predominante na sua mente. Então, se você tiver um propósito definido e se você tiver a maestria para manter este pensamento sobre esse propósito na sua mente, veja como o ciclo muda. Não é mais o contexto, os eventos e as circunstâncias que vão definir as escolhas do seu dia a dia, mas é o objetivo que você traçou. O seu hoje não é mais o que você trouxe até aqui, é o que você quer no futuro. Agora é o resultado que você quer, que é o propósito definido, que vai definir as suas escolhas no momento presente. E são essas escolhas que vão definir a sua emoção, que vai definir sua ação, que vai definir o resultado. Você consegue perceber a inversão disto quando você tem um propósito definido, quando você tem o resultado que você quer, não é mais o passado que vai definir as suas ações do presente, mas é o resultado que você quer. E aí, o que vai acontecer? Vai acontecer exatamente isso, mas por isso você precisa aprender a pensar com precisão. Você precisa tomar o controle, o domínio sobre o que habita a sua mente. Porque pensamentos são coisas. E coisas poderosas quando misturadas com um propósito definido. Vamos lá, Mateus? Então, entendendo
essas duas leis que eu tirei do contexto, o propósito definido e o pensar com precisão, o que nós temos? Agora nós temos duas coisas. Nós temos o propósito definido, que a gente já definiu, ainda não definimos, mas a gente sabe que precisa definir, e a gente aprendeu a pensar com precisão, e a gente compreendeu o porquê pensar com precisão é tão importante, e a gente sabe que agora a gente precisa manter o pensamento voltado para os resultados e não para o passado. E isto só é possível com a concentração. E para ter concentração, para se concentrar no pensamento que você quer, você precisa saber onde está o foco da sua ação. Porque é o foco da sua ação que define o ponto de criação da sua realidade. Se você acredita nisso ou não, você cria a sua realidade. E você cria a sua realidade com o pensamento. E veja, isso não tem nada a ver com lei da atração, coisas abstratas. Isso é uma coisa real. É o que nós vimos lá atrás. Pensamento produzindo a emoção, emoção produzindo... Então, agora você precisa descobrir onde está o foco do seu pensamento, o foco da sua atenção. Porque, veja bem, não é só pensar que cria a nossa realidade. Porque se fosse assim, você pensaria uma coisa hoje à noite e amanhã ela aconteceria. O que cria a nossa realidade não é o pensamento, mas é o foco da sua atenção. Por isso que é tão importante aquilo que nós falamos antes, os padrões mentais, os modos de percepção. Porque é isso que cria a sua realidade. Não adianta você... Veja bem, você vai numa entrevista de emprego, ok? E você quer muito esse emprego. E você, durante o caminho da entrevista, você fica dizendo: tudo vai dar certo, tudo vai dar certo, tudo vai dar certo, tudo vai dar certo. Eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou conseguir. Mas o teu corpo treme, a mão começa a suar, você começa a ficar tenso. O que, na verdade, está definindo a sua ação? Quando o entrevistador te pergunta uma coisa, mal você consegue pronunciar uma palavra, mas você está dizendo, vai dar certo, vai dar certo. O pensamento superficial, ele não produz realidade. Não adianta você dizer, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Porque aí você poderia ir na loteria e dizer, vou ganhar, vou ganhar, vou ganhar. O que define a sua realidade é o foco da sua atenção. Então, agora você precisa aprender a descobrir onde está o foco da sua atenção. Vamos lá, Matheus? Então, veja, é simples descobrir onde está o foco da sua atenção. Porque se o pensamento produz a emoção, basta você saber que emoção você está sentindo e você sabe onde está o seu pensamento. Veja bem, você pode ir dizendo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, mas pense sobre a emoção que você está sentindo. Se é o corpo travado, a mão suando, se é você não conseguindo falar direito, isso é uma emoção. É a emoção que está te impedindo de fazer isso. Então, o seu pensamento, na verdade, não é aquela ladainha superficial, mas é aqueles padrões mentais que vêm dos moldes culturais que estão te travando, que estão te freando. Então, se você conseguir eu volto a dizer, é muito importante, deveria ter assistido primeiro essa aula, mas não dá para explicar tudo numa noite, sobre a diferença entre o pensamento introspectivo e os pressupostos inconscientes e o pensamento que funciona no piloto automático. Vamos lá, Matheus, vamos para o próximo. Então, como é que você sabe se a sua emoção está conectada no resultado ou se a sua emoção está no passado, naquilo que você não quer mais? Eu sei que existem dezenas de emoções. Se você listar todas as emoções, você vai ter uma dezena delas. Mas se você olhar de fato
você vai perceber que só existem dois tipos de categorias de emoções. As emoções positivas e as emoções negativas. E todo pensamento ele tem um objetivo. E o objetivo, ele geralmente está voltado para o futuro. Se você está preocupado que alguma coisa que você não quer que aconteça possa acontecer. E a preocupação é uma emoção negativa. Se você está com medo, você inevitavelmente está com medo de alguma coisa que possa acontecer e que você gostaria que não acontecesse. Se você está com, se você está entusiasmado, por exemplo, você também está entusiasmado com o resultado que você vai ter e que você está confiante de que você vai ter. Então, sempre existem dois tipos de emoção, a positiva e a negativa. A emoção positiva, ela sempre está focada para aquilo que você quer. A emoção negativa é para aquilo que você não quer. Então, se você quer descobrir onde está o foco da sua atenção, pense que tipo de emoção você está sentindo. Se você está se sentindo frustrado, se você está se sentindo preocupado, se você está se sentindo nervoso, se você está com medo, o ponto de criação ou o foco da sua atenção, ele está naquilo que você não quer. E você vai criar aquilo que você não quer. Por quê? Porque o ponto de criação está naquilo que você não quer. Isso acontece, por exemplo, com essa pessoa, o exemplo que eu falei. Ela quer o emprego, mas o ponto de criação está no medo de não conseguir aquilo que ela quer. E o ponto de criação é que vai definir o resultado. E por isso o que acontece? Ela dificilmente vai conseguir o emprego, porque a emoção dela, que é negativa, vai impedir que ela tenha a ação adequada, que seria a espontaneidade, a autenticidade, mostrar o que ela veio, não vai produzir o resultado que ela quer. Vamos lá então, Mateus, mais um, para aprofundar um pouco esse conceito. Então, veja, o pensamento mas não um pensamento superficial. O foco da sua atenção é o seu ponto de criação. A emoção, ela sempre vai revelar o seu ponto de criação. Se a sua emoção for negativa em relação a alguma coisa, o seu ponto de criação é negativo. A sua ação vai ser negativa e o resultado vai ser negativo. Se a sua emoção for positiva, é porque o seu ponto de criação, o pensamento, o foco da sua atenção está num ponto de criação positiva. E isto vai criar resultado positivo. Veja, é por isso que muitas pessoas, quando, às vezes, num lance de sorte, elas conquistam alguma coisa. E isto serve como chama para elas entrar num ritmo de ascensão. Por quê? Porque ela muda esse ciclo. Ela sai da emoção negativa para a emoção positiva. E aí ela vai tendo ações e resultados positivos. O oposto também é verdade. Tem um ditado que diz que uma desgraça nunca vem sozinha. E isso geralmente é verdade. Por quê? Porque uma desgraça geralmente muda o ponto de criação do ponto positivo para o ponto negativo. E aí vem uma desgraça e ela inverte o ponto de criação e ele passa a estar num ponto de criação negativo. E por isso que uma desgraça vai chamando outra desgraça, porque a pessoa começa a girar num eixo sobre o ponto de criação negativa. Se você entender isso, dê uma lida no capítulo 12, concentração, e no capítulo 11. Se você entender isso, aí você está pronto para se tornar um mestre da sua mente, porque aí você vai assumir o controle sobre como você pensa, porque é difícil você saber o que você pensa, até por causa dos pressupostos inconscientes. Mas o que acontece?
Se você observar a sua emoção, que é uma coisa mais fácil, não há como você se confundir se você está com uma emoção negativa ou com uma emoção positiva. Aí basta fazer o giro. Ao invés de pensar, se você está numa emoção negativa, você sempre está pensando naquilo que você não quer. Mas se você mudar o pensamento e pensar para aquilo que você quer, você muda a sua emoção. Vamos lá, Matheus? Então, funciona mais ou menos assim. O foco negativo produz ação negativa, produz resultado negativo. Por quê? Porque você está pensando naquilo que você não quer. O foco da atenção no ponto de criação positivo, criação positiva cria resultado positivo. Porque você pensa naquilo que você quer. Então, se você tem um propósito definido e você pensar constantemente no propósito definido, você inevitavelmente vai entrar, o seu foco da atenção vai entrar num ponto de criação positiva, porque você pode fazer esse exercício. Pense sobre uma coisa que você quer muito. Comece a pensar, comece a se imaginar tendo isso. O que vai acontecer? Você vai ficar alegre, você vai ficar feliz, você vai entrar num ponto de criação positivo. Vamos lá, Matheus? Então, isto é, no fundo, se tornar mestre da mente. Mas veja bem, pensamento positivo superficial é uma armadilha. Por quê? Porque ele vai, inevitavelmente, te frustrar. O que você precisa é, veja aí, foco da atenção, que é diferente do que pensamento positivo. Então, desenvolver uma mente extraordinária, tornar-se um mestre da mente, é você colocar o foco da atenção naquilo que você quer, naquilo que a pessoa quer. Vamos lá, Matheus? E como você desenvolve essa maestria mental? Você substitui os moldes culturais pelas 16 leis do sucesso. Faz essas 16 leis do sucesso se tornarem o seu piloto automático. Porque, inevitavelmente, as suas escolhas vão continuar sendo definidas pelo piloto automático. Então, o que acontece? Incorpore as 16 leis no seu dia a dia. Use cada uma delas, transforme elas, use elas até elas se tornarem as suas crenças, as suas convicções, os seus mitos, os seus condicionamentos. Esse é o modo de percepção ideal que vai criar o sistema de comportamento ideal para criar o resultado que você quer na sua vida. Então, eu estou fazendo propaganda do livro, sim, mas foi esse livro, foi esses princípios todos que mudaram a minha vida. E se você usar esses princípios na sua vida, eles vão mudar radicalmente a sua vida. Então, eu não estou querendo vender livro, você também não precisa comprar o meu, você pode comprar a Lei do Triunfo, pode comprar o que você quiser. Agora eu estou te dizendo, se você não quebrar os moldes culturais e colocar um outro pensamento na sua mente, você vai continuar percebendo o mundo do jeito como você percebe. E a maneira como você percebe o mundo é que vai determinar a sua ação, a sua escolha. E é a ação que vai determinar o seu resultado. Então, veja bem, eu prometi que no final eu ia mostrar para você como você pode, nesse momento, criar o seu propósito definido. É lógico que você precisaria ter alguns conhecimentos prévios, como, por exemplo, compreender a lei da tripla convergência, saber quais são os seus pontos fortes, qual é o seu talento natural e como você desenvolve a sua paixão, como você transforma isso em renda. Mas se você tiver isso um pouco claro, basicamente isso você pode ver no livro,
está na página 131, você precisa, eu chamo isso de a fórmula de Leipzig, porque eu aprendi isso com um cineasta americano chamado Adam Leipzig. Então, ele diz o seguinte, se você tem um papel aí, você escreva 4 perguntas que nós vamos responder. Isso vai durar 5 minutos e aí você vai ter definido isso. Você precisa responder 4 perguntas. Quem você é? É a primeira pergunta, escreva aí. O que você faz? Para quem você faz isso? Na verdade, são 5 perguntas. Para quem você faz isso é a terceira. A quarta é do que essas pessoas precisam ou necessitam que as faz virem até você. Vou repetir a quarta. Do que essas pessoas precisam ou necessitam que as faz virem até você. Quinto, qual o benefício que essas pessoas recebem com aquilo que você oferece a elas? Veja bem, a quinta, qual o benefício que elas recebem com aquilo que você oferece a elas? Ou dito de forma ainda mais direta, por que elas precisam disso que você tem, que você definiu no ponto 4? Se você consegue responder essas 4 questões, e eu vou acompanhar isso com você, porque isso está descrito aqui no livro, depois você pode fazer isso. Mas veja bem, a primeira, quem é você? Essa resposta ela é muito simples. Não tente complicá-la. Apenas responda com seu nome. A minha resposta seria, eu sou Jacó. Então, a primeira pergunta você escreve lá agora. Eu sou fulano, eu sou fulano. Pronto, simples assim, você respondeu a primeira. A segunda, o que você faz? Pense sobre o assunto. O que você ama fazer? Você ama cozinhar, você ama escrever, você ama cantar, você ama cuidar da saúde das pessoas, você ama estudar leis, você adora fazer cálculos, tratar os dentes das pessoas. O que você realmente ama fazer? Como na questão anterior, procure não complicar. Escreva sua resposta com o mínimo de palavras possíveis. Muitas pessoas confessam que não conseguem pensar em apenas uma coisa, já que gostam de fazer várias coisas diferentes e que não sabem escolher. Se você é uma dessas pessoas com múltiplas paixões profissionais, está confuso entre elas, tente criar um filtro respondendo a seguinte questão. Qual é a atividade específica em que me sinto, nesse momento, mais qualificado a ensinar para outras pessoas? Mais uma vez, responda isso com o mínimo de palavras possíveis. A minha resposta, por exemplo, seria o seguinte. Eu faço pesquisa, escrevo livros e ministro seminários. Então, essas 3 coisas. Eu faço pesquisa, escrevo livros e ministro seminários. Agora escreva a sua. O que você está mais qualificado a ensinar para outras pessoas nesse momento? Ou o que você ama fazer? Agora, o terceiro ponto. Para quem você faz isso? Considere a atividade que você escreveu na resposta anterior e pense. Para quem você faz esse trabalho que você definiu na questão 2? Você faz isso para criança, para empresários, para mulheres? Para que tipo de crianças? Para que tipo de empresários ou mulheres? Quem são as pessoas que usufruem do seu trabalho? A minha resposta, a do Jacó, é a seguinte. Eu faço isso para pessoas inteligentes. Ponto final. Você sabe que se você não fosse inteligente, você não estaria na sala aqui comigo. Agora, do que essas pessoas precisam que as faz virem até você? Bom, agora chegou o momento de descrever qual é a necessidade que elas têm e que você supre com o seu trabalho, ou seja, do que essas pessoas precisam ou necessitam a ponto de fazê-las vir até você
para obter aquilo que você tem a oferecer. Eu, de novo, insisto, não complique sua resposta. Se você trabalha numa creche, as pessoas vêm até você porque querem que você cuide das crianças delas. Se é contador, é para cuidar da contabilidade. Se é dentista, é para cuidar dos dentes. Se você é dono de uma boate, as pessoas vêm até você para dançar, para paquerar, para se divertir. É simples assim. A minha resposta ficaria assim. As pessoas, eu não estou respondendo a pergunta do que essas pessoas precisam que as faz virem até você. A minha resposta é simples. Querem expandir sua mente e desenvolver maestria absoluta sobre ela. Essa é uma resposta. Então, eu poderia dizer, querem mudar a sua vida radicalmente, mas quem expande sua mente e desenvolve maestria já faz com a vida o que ela quiser. Cria a realidade que ela quer. Pronto. Escreva qual é a sua. Agora vamos para a última questão. Por que elas precisam disso? Pense outra vez, como a vida dessas pessoas melhora com aquilo que você oferece a elas? Qual o impacto que elas desejam que seu trabalho tenha na vida delas? A minha resposta ficaria assim. Por que as pessoas precisam do que eu ofereço? Para assumir o controle total sobre seu destino e criar em sua vida os resultados que elas querem. Ponto final. Então, escreva a sua, ok? A Aline já está dizendo que se achou. A definição do propósito de vida. O que você precisa fazer para definir agora o seu propósito de vida? Junte todas as respostas numa única frase e você terá o seu propósito de vida. É só você juntar tudo, não precisa cortar nada. Só junte tudo. Esse exercício já foi estruturado, já foi montado para você definir. Veja bem, eu vou somar as minhas. A primeira resposta, eu sou Jacó Petri. A segunda, faço pesquisa, escrevo livros e ministro seminários para pessoas inteligentes. A quarta, que querem expandir sua mente e desenvolver maestria absoluta sobre ela. A quinta, a fim de assumir o controle total sobre seu destino e criar em sua vida os resultados que elas querem. Se você respondeu as 5 questões, junte tudo e você tem o seu propósito de vida e nós montamos isso em menos de 5 minutos. Agora, presta atenção, para finalizar. Uma coisa mágica, muito importante. Se você olhar as 5 perguntas, só 2 se referem a você. A 1 e a 2. As outras 3 se referem a outras pessoas. Perceberam? E por que isso é importante? Porque essa fórmula, ela força você a separar o melhor que você tem dentro de si, desenvolvê-lo e colocá-lo para fora, para as outras pessoas. Então, veja bem, as 3 últimas perguntas, para quem você faz, se refere a outra pessoa. Do que essas pessoas precisam, se referem a elas. Por que elas precisam disso? Porque a maioria de nós não sai do lugar na hora de definir um propósito, porque o ser humano é altamente egoísta, só pensa em si. E aí muitas vezes a gente esquece o que a gente tem a oferecer para os outros, porque se o que nós temos a oferecer para os outros não interessa para os outros, nós estamos ferrados. Entende? Por quê? Porque ninguém vai querer. Então, veja, essa é uma fórmula mágica para você definir o seu propósito em 5 minutos. Pessoal, 2 coisas. Se você realmente está seriamente comprometido com o que você quer na vida, você precisa estudar 2 livros. É tudo o que você precisa, tá? Tire 1 ano. Eu não sei se tem algum escritor aí, mas eu vou dizer uma coisa para você. Se você passar 1 ano estudando esses 2 livros, 1 ano estudando esses 2 livros, não leia nenhum outro livro, nenhuma outra revista, estude esses 2 livros. Esse porque ele mostra a natureza do ser humano. Você vai entender. E esse aqui é porque ele vai te dar tudo o que precisa para você
se transformar no que você quer. Então, este vai tirar o melhor que você tem e esse vai te proteger do mundo. Você vai aprender a desenvolver uma autodefesa, você vai compreender a natureza humana e não vai deixar com que as outras pessoas lhe enganem, lhe conduzam pelo mau caminho. Eu vou dizer uma coisa, por que 2 livros? Porque assim, nós hoje estamos habituados, vivemos num nível de superficialidade onde aparentemente a gente quer ler 300 livros e a gente não aplica nada. As 16 leis e esses princípios, esses 20 princípios da filosofia do Maquiavel, que eu também trouxe para a realidade, é tudo o que você precisa para desenvolver a sua vida. Dedique 1 ano para esses 2 livros e acabou, ok? Pessoal, eu quero agradecer a presença de vocês. Espero que eu tenha contribuído com alguma coisa para o dia a dia de vocês. Quero agradecer ao Lucas, da Sil Coaching, meu parceiro, meu sócio, meu irmão, meu brother. Obrigado pela oportunidade e me sigam no meu Facebook. Tem sempre lá no Instagram também, tem vídeos, tem textos, tem um monte de coisas boas para você desenvolver a sua mentalidade. Valeu, pessoal. Eu fico por aí. Um forte abraço e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.